Eu tive o privilégio de dirigir um Porsche na minha vida, uma experiência bem marcante. Sobre eu não ser tão fã do layout desse veículo, eu compreendi o motivo de tanto respeito e admiração global que essa marca possui, talvez por razões que você não possa nem esperar. É claro, porque Lamborghinis e Paganis são clássicos, a estética deles salta aos olhos de quem vê. Alguns carros emblemáticos possuem excelências específicas, mas falham em outras áreas. A Porsche, no entanto, destaca-se por todos os aspectos. Embora não sejam os mais rápidos, nem ostentem o design mais atraente ou revolucionário, os Porsches representam a engenharia automotiva em sua plenitude. A engenharia de um automóvel é bem complexa, abrangendo conforto, velocidade, design, custo e até mesmo praticidade. Por exemplo, uma Ferrari tem alta velocidade e um design muito atrativo, mas pode pecar na praticidade e também na confiabilidade. A Porsche leva esses pontos em consideração, além da velocidade, o que a tem feito cada vez mais reconhecida e aclamada entre os entusiastas de automóveis. Tanto é que o valor de seus carros antigos refrigerados a ar subiu significativamente nos últimos anos e os novos carros possuem fila de espera. Embora hoje seja muito mais visível o sucesso da companhia e o lançamento de modelos inovadores, como o híbrido 918 Spider e o elétrico Taycan, nem sempre a Porsche teve vida fácil. Durante a instabilidade econômica global, no início dos anos 90, as vendas da Porsche despencaram. Com uma linha de modelos bem restrita e enfrentando problemas de produção, a fabricante alemã quase chegou ao fundo do poço. Até esse destino que parecia inevitável para a empresa, rumores sobre sua compra por outra gigante automotiva circularam e a Toyota até fez uma proposta. Mesmo assim, a história deu uma reviravolta digna de cinema e de virar um vídeo no Fórmula Turbo. Quando a situação parecia mais desesperadora, surgiram os heróis que resgataram a Porsche de um destino potencialmente trágico. Não se tratava de indivíduos com capas e trajes colados no corpo, mas de um carro que representou a última cartada da empresa. Como essa empresa superou uma crise intensa para se tornar uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Essa é a narrativa de como um veículo salvou o legado de Ferdinand Porsche. A Porsche AG, renomada fabricante alemã, é celebrada por produzir automóveis esportivos e luxuosos de design bem elegantes e engenharias excepcionais, sendo uma das marcas mais prestigiosas do planeta. Embora oficializada como fabricante de automóveis apenas em 1948, a empresa possui uma base sólida graças ao trabalho do engenheiro austríaco Ferdinand Porsche. Desde os anos 1930, Ferdinand operava um escritório de design e engenharia em Stuttgart, na Alemanha, realizando projetos para diversos clientes. Um de seus clientes mais notáveis foi o desenvolvimento de um veículo acessível e de produção fácil, um chamado clássico carro do povo, ou, em alemão, Volkswagen. Esta tarefa foi encomendada por Adolf Hitler e culminou na criação do icônico Fusca. O primeiro automóvel a ostentar a marca Porsche foi o Type 64. Criado em 1938, com base na estrutura do Fusca, o Type 64 exibia um design mais audacioso e também esportivo, apresentando características que se tornariam marcas registradas dos Porsches de hoje em dia. Contudo, com a chegada da Segunda Guerra Mundial em 1939, a indústria alemã foi forçada a contribuir com os esforços para a guerra. Após a derrota da Alemanha em 1945, Ferdinand Porsche foi preso por suas associações nazistas, permanecendo detido pelos franceses por 22 meses. No período de detenção de Ferdinand, seu filho, Ferry Porsche, assumiu os negócios da família. Ferry desenvolveu o famoso Porsche 356, lançado em 1948, que não foi apenas mais um carro, mas o primeiro carro esportivo da Porsche. Este veículo consolidou a empresa como uma marca de automóveis esportivos autêntica e ganhou reputação pela facilidade de condução,
conforto e confiabilidade. Entre 2022 e 2023, a Porsche lançou o 357, um modelo que homenageia o lendário 356 com tecnologias modernas, e ele já passou aqui no canal se você quiser ver. Quando Ferdinand foi libertado, ele inspecionou o novo carro e declarou que o teria construído da mesma forma, até o último parafuso. Essa foi a origem da Porsche como conhecemos hoje. Apesar da morte de Ferdinand em 1951, a família continuou seu legado, gerindo a empresa com muito sucesso. Eles prosseguiram aprimorando seus veículos, criando motores próprios e lançando versões mais robustas do que nós conhecemos lá como o 356. Na década de 1960, a Porsche introduziu ao mundo um dos veículos esportivos mais icônicos de todos os tempos, o Porsche 911. Esta linha é tão bem sucedida que continua sendo produzida e vendida pela marca até os dias atuais. A primeira geração do 911, fabricada entre 1963 e 1973, teve mais de 81 mil unidades produzidas. Ao longo das décadas subsequentes, a Porsche manteve-se na vanguarda, produzindo carros esportivos de alta popularidade e apresentando novos modelos na Feira de Automóveis de Frankfurt. Contudo, durante os anos 90, a empresa enfrentou uma ameaça significativa à sua sobrevivência. Se não fosse pela liderança de um novo diretor, a falência da Porsche teria sido uma consequência inevitável. A Porsche, renomada por anos de sucesso, se consolidou como emblema da engenharia alemã perfeita. Possuir um Porsche na garagem transformou-se em indicativo de uma trajetória de sucesso. No entanto, a entrada dos anos 90 apresentou à empresa um desafio inédito: uma recessão econômica que atingiu os Estados Unidos. Isso aconteceu devido ao aumento dos preços dos combustíveis, a invasão do Iraque ao Kuwait e tentativas do Banco Central americano de controlar a inflação. Agora, você deve estar se perguntando por que a situação dos Estados Unidos era relevante para a Porsche, uma empresa alemã. O motivo é bem simples: o mercado americano detinha crucial importância para a marca, pois quase metade dos carros dela eram vendidos lá na América. Devido à recessão, as vendas caíram drasticamente, saindo de 50 mil carros vendidos globalmente em meados dos anos 80 para apenas 14 mil no início dos anos 90. No entanto, a produção dos veículos manteve-se com altos custos devido a um sistema ineficiente. Ao somar isso, a queda no faturamento da empresa, a Porsche se encontrava afundada em uma grave crise à beira da falência. A Toyota chegou a fazer uma oferta de 1,5 bilhões de euros para comprar a marca, mas a família Porsche estava irredutível em preservar o legado de Ferdinand. Diante da iminente falência, medidas drásticas eram necessárias, e foi aí que surgiu a figura de Wedlin Weideken, um dos líderes de produção da Porsche, ainda pouco conhecido, mas com uma oportunidade de ouro para salvar a empresa. Weideken tomou decisões significativas que se mostraram essenciais para a sobrevivência da Porsche naquele momento crítico. Uma dessas medidas foi reconhecer a eficiência dos métodos japoneses de gestão e produção como o sistema Toyota de produção. Para isso, ele trouxe consultores japoneses para auxiliar na reestruturação urgente da Porsche. Em uma entrevista ao The New York Times em 1996, Weideken afirmou: "Foi um choque enorme para a empresa aceitar que japoneses estavam por aí dizendo às pessoas o que fazer sem nem falar alemão. Eles eram durões, completamente agressivos com as pessoas, e era isso que nós queríamos." Weideken possuía um estilo de liderança polêmico e nem todos eram seus admiradores, mas ele foi quem ganhou o reconhecimento por ressuscitar a Porsche. No entanto, a emergência da marca se deve também a outro fator bem importante que surgiu nessa mesma época e que igualmente gerou muita crítica: o famoso carro Boxster. O Porsche Boxster foi uma proposta diferente de tudo que a alemã já tinha feito. Para alguns, era diferente até demais. O Porsche nasceu da ideia de produzir um carro que preservasse a essência da Porsche, mas que fosse mais acessível, permitindo assim que mais pessoas pudessem adquiri-lo,
melhorando dessa maneira o faturamento da empresa. Inspirados pelo sucesso do Mazda Miata, a gestão formou uma nova equipe de projetos para criar um Porsche conversível mais acessível. A equipe de pesquisa e desenvolvimento foi impulsionada ao limite e finalmente o Boxster foi revelado no Salão de Automóveis de Detroit em 1993. A Porsche apostou todas as suas fichas no novo modelo. Caso o Boxster fracassasse, provavelmente aí sim seria o fim da empresa. Apesar de mais barato, o Boxster não ficava muito atrás dos outros Porsches como o 911, e a resposta do público em geral foi muito positiva, superando inclusive as expectativas da própria fabricante. O modelo também recebeu críticas, sendo chamado de 911 para pobres, mas isso não foi o suficiente para negar o sucesso do carro. Rapidamente, o modelo que mesclava as duas palavras, Boxer e Roadster, se tornou um best-seller da Porsche, título que manteve de 1996 até 2003. Foram 32 mil veículos vendidos apenas no primeiro ano do lançamento, fazendo sucesso entre aqueles que procuravam um veículo para o dia a dia, mas também para desfrutar nos finais de semana. Além disso, ainda era um Porsche e tinha um preço acessível comparado aos outros modelos da marca, custando entre 50 e 60 mil dólares, combinado com as novas técnicas de produção da Porsche, muito mais eficientes e com uma alta redução de custos. O Boxer era considerado por muitos como o carro que salvou a renomada Porsche da falência. Contudo, o primeiro passo já estava dado, mas a Porsche ainda precisava de um milagre para se recuperar completamente. E mais uma vez, esse milagre veio em forma de um novo carro, o SUV Cayenne. Quando a Porsche lançou o Boxer na década de 90, fãs puristas da marca torceram o nariz. Para eles, o esportivo compacto parecia trair a tradição da montadora. No entanto, o sucesso do lançamento confirmou que a crítica era de uma minoria e que a Porsche estava no caminho certo. Isso abriu um novo horizonte para a empresa. A reinvenção da Porsche continuou em 2002, com o lançamento do Cayenne, o primeiro SUV da marca. Fugindo ainda mais da tradição Porsche do que o Boxster, o Cayenne parecia um movimento audacioso, especialmente nos Estados Unidos, onde os SUVs geralmente não são associados à esportividade. Ferry Porsche, já em 1989, apostava que se a Porsche lançasse um veículo off-road de alta qualidade, as pessoas comprariam com certeza, e ele estava absolutamente certo. O Cayenne, apesar das reações iniciais negativas, provou a eficiência da estratégia da empresa, tornando-se rapidamente o carro mais vendido da marca. Mas o Cayenne não era apenas um SUV comum. A Porsche garantiu um alto padrão de qualidade e incorporou tecnologias de ponta, como o Porsche Active Suspension Management e o Porsche Traction Management. Em 2008, o Cayenne já havia ultrapassado as vendas do 911 em mais de 50 mil unidades, batendo o recorde de vendas e lucros para a Porsche. Hoje, o Cayenne permanece o campeão de vendas da marca, e a expansão foi o ponto crucial para o sucesso da montadora. A primeira expansão veio com o Boxster, oferecendo uma opção para um público de gosto e orçamentos ligeiramente diferentes, e a segunda, mais ousada, veio com o Cayenne, apostando em um mercado de SUVs até então inexplorado. Essa expansão trouxe os carros da Porsche para um público maior, consolidando ainda mais o sucesso da marca que nós conhecemos hoje. Mesmo se arriscando com novos modelos e em novos mercados, a Porsche sempre prezou pela qualidade e pela inovação de seus veículos. Isso trouxe ao comprador a garantia de possuir um carro com um padrão Porsche de qualidade e o apogeu da engenharia alemã. Apesar das queixas também dos puristas, a verdade é que a Porsche, sem essas apostas ousadas, correria risco de fracasso. A marca teve que se reinventar para renascer das cinzas, e hoje a Porsche, parte do grupo Volkswagen, é uma das empresas automotivas mais lucrativas do mundo. Agora, me conta aqui o que você acha sobre a Porsche. Eu, particularmente, inclusive pela Cayenne, acho um design horrível, mas preciso dizer que é um excelente carro. Mas não deixe de comentar aqui embaixo e também dá uma olhada no que os outros inscritos estão falando. Agora, para descobrir qual é o grande problema da Ferrari, ou se você também quiser descobrir o que os japoneses ensinaram para mudar o modo de fabricar dos alemães e também dos americanos, aperta no vídeo da sua direita que aparece agora na sua tela. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal já ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.